Importância. E para mim é o que faz a diferença. Faz a diferença em todos os momentos que a gente está com o paciente ou que a gente está um com o outro, porque não é só o paciente que está lá. A equipe também faz parte desse processo. Nós vamos falar hoje sobre o papel da humanização e a sua efetividade no processo de cuidado do paciente. Um foco na formação e na ética profissional de saúde. Eu entendo que as coisas não acontecem por acaso, e eu acho que não estou aqui hoje por acaso. O papel da humanização do paciente com câncer vem desde a minha história de vida. Eu cuidei da minha avó com câncer na minha casa por 2 anos. E eu acho que eu recebi a maior gratidão de toda a minha vida, de estar com ela em todos os momentos difíceis, e que ninguém tinha coragem de ficar com ela no quarto, porque era muita dor. O câncer naquela época era chamado de aquela doença, porque as pessoas não falavam nem o nome câncer, e os pacientes eram estigmados, porque todos perdiam cabelo e ficavam em casa. Mas eu tive a oportunidade de chegar da escola todos os dias e ficar com ela do lado, horas falando, horas ficando quieta. E eu acho que é isso a humanização, é você entender o que o paciente precisa de você. Porque tratar e fazer, todo mundo sabe. Mas para mim a humanização é como fazer. E é isso que faz a diferença. E é isso que importa, e é isso que fica de experiência. Fica de experiência para quem cuida e fica de experiência para o paciente que está lá do outro lado. Mas no fundo nós somos um só, nós estamos aqui com um propósito maior. E se não for para ser dessa forma, eu entendo que não tem porquê a gente fazer o nosso trabalho. Então, para mim, esse painel é muito mais do que uma realização, é o que eu acredito. E tenho o prazer de estar hoje comigo 3 pessoas especiais. A Rita Calegari, Rita de Cássia Calegari, que é coordenadora psicossocial corporativa da Rede de Hospitais São Camilo. Mauro Fantini, professor do Centro Universitário São Camilo, educador e organização de projetos Narizes de Plantão. E Marcelo Boeja, sócio consultor de hospitalidade, consultoria e coordenação e professor de especialização em hotelaria do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu ainda não me apresentei, mas eu sou a diretora de práticas assistenciais da Rede São Camilo, Pompeia, Santana e Piranga. Obrigada. A Rita vai começar a palestra, depois Marcelo e Mauro. Obrigada, Lúcia. Obrigada aos meus amigos queridos. Nós estamos bastante animados porque temos um excelente vínculo além desse espaço. E para mim é um orgulho, uma honra, não só estar ao lado dessas pessoas nesse momento, nessa parte, mas ao lado de vocês, que também se sensibilizam com o tema e têm interesse em conversar, trocar, discutir um assunto que é pertinente no nosso dia a dia, na nossa assistência, mas também na nossa vida pessoal, nas nossas relações com os nossos familiares, amigos e colegas de trabalho. Eu gostaria de rapidamente comentar que venho do Hospital São Camilo, que é uma instituição presente no Brasil desde 1922 e que hoje traz aí diversas dimensões de cuidado, entre elas a da área hospitalar, que temos hoje no Brasil 48 hospitais. Nós temos as áreas sociais, com as creches, casa de repouso, núcleo socioeducativo e área de ensino, como centro universitário, além da área religiosa, da missionária. E
Hoje estamos aqui distribuídos em todo o Brasil, sendo que em São Paulo temos as 3 unidades que correspondem à área privada da Sociedade Beneficente São Camilo aqui no Brasil. E gostaria já de começar a fazer uma pequena provocação com vocês em relação a essa imagem, que muitos de vocês jovens que são, provavelmente não sabem do que se trata, mas fiquem tranquilos. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu estou mostrando aqui nessa imagem. Há 15, 20 anos atrás, nas nossas casas, nós tínhamos esses objetos com os quais nós nos relacionávamos para poder ouvir uma música, para poder ler uma notícia, para poder, inclusive, fotografar e registrar um momento feliz. Bem-vindos, por favor, bem-vindos. E essa era a forma com a qual nós nos divertíamos, nos comunicávamos e fazíamos, inclusive estudávamos, né? Aqui embaixo a gente tem um aparelho de mimeógrafo, que vinha com aquela provinha, com aquele cheiro de álcool, né? O pessoal mais antigo balança a cabeça, dizendo que sabe do que eu estou falando. Gente, eu nem sei, foi minha avó que contou, nem sei muito bem do que se trata, mas me disseram, né, que vem um cheirinho de álcool gostoso daquela provinha. E aí, assim, máquina de datilografar, né, que qualquer mocinha e mocinho que quisesse ter um trabalho na vida, não importa qual fosse, a mãe colocava para fazer datilografia, né? Minha mãe me colocou para fazer um módulo avançado, que era máquina elétrica, chiquérrimo naquela época, só era assim, um avançado, era uma pós-graduação. E esses objetos que faziam tão parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de nossa rotina, foram gradualmente substituídos, né? E eles foram mudando a carinha, e hoje a gente tem aqueles objetos até como decoração da nossa casa, né? Eu tenho alguns deles que ficam ali pela estante, pela sala, enfeitando, porque nós mudamos a forma de nos comunicar, de ler, a forma de registrar os nossos momentos felizes, a forma de poder nos relacionar com as pessoas. Então, hoje, quando nós nos deparamos com toda essa tecnologia, é claro que a gente vai ter uma percepção intensa de que o mundo mudou, e mudou muito rapidamente, mudou de uma forma muito consistente. Então nós podemos afirmar que o mundo hoje, ele tem uma velocidade e uma aceleração contínua em todas as suas mudanças, em todos os seus processos. Nós aqui, quando começamos a nos acostumar com uma determinada tecnologia, um determinado programa, um determinado tipo de ferramenta, rapidamente a gente descobre, quando a gente achou que estava dominando, pronto, vem uma atualização. Aí você tem que ir lá e aprender, se não quase tudo, tudo de novo. E aí é muito interessante que isso exige de nós uma flexibilidade, porque antigamente uma geração durava 50 anos. Acreditem, uma geração 50 anos. E nós muitas vezes que tínhamos irmãos, guardávamos os nossos livros escolares. Eu me lembro de fazer isso. Eu escrevia a lápis bem fraquinho, porque depois a gente ia apagar e passar para o irmão, passar para o primo, passar para o vizinho. Porque o mesmo conhecimento se perpetuava, o mesmo livro se perpetuava por meses, anos a fio, porque a geração durava mais. Hoje se diz que uma geração dura 10 anos. E eu juro que eu estou acreditando que ela vai reduzir de tempo também. Porque é tudo tão mais veloz, tudo tão rápido no mundo. E isso então provoca ainda uma percepção de fazer mais com menos. Quem de nós não faz mais com menos do ponto de vista de dinheiro, de recursos, de tempo? A gente está aqui assistindo a palestra, aproveitando esse momento, mas a gente também está conectado, sabendo o que está acontecendo em casa, sabendo o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho. Bem-vindos, bem-vindos. Sabendo o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho, sabendo o que está acontecendo no mundo nesse momento. Porque sim, temos que fazer mais, otimizar o que fazemos, fazer de uma forma mais rápida e eficiente. O foco então é na aprendizagem e especialmente na necessidade urgente que temos de desenvolver novas formas de pensar. A forma racional, engessada, quadrada, com a qual muitos de nós passou boa parte da sua formação, da sua graduação, não cabe mais. Não atende mais, não atende a você, não atende ao seu paciente, não atende aos seus filhos, aos seus amigos e familiares. O mundo é globalizado. Nós estamos agora tendo o prazer de estar juntos uma tarde, conversar sobre esse assunto, e isso está sendo passado em live pelo Facebook do hospital, e qualquer pessoa que estiver conectada ao Facebook pode estar assistindo a gente em tempo real, assim como todas as outras informações e notícias que acontecem pelo mundo. Temos um aumento da consciência das pessoas e das comunidades. Cada vez somos mais intolerantes ao preconceito,
ao racismo, ao desconhecimento e especialmente nesse ano e nos últimos anos recentes, ao descumprimento da lei, à corrupção, ao que é o errado, ao que é o imoral. Também trabalhamos intensamente 2 novos processos nessa mudança de mundo. O processo de desmaterialização. Antigamente, nós íamos ao banco com uma guia, com um carnê, com um dinheiro, encontrávamos com uma pessoa e com ela, então, nós pagávamos uma conta olhando nos olhos de alguém depois de ficar numa longa fila de espera. Hoje não tem boleto impresso, hoje não tem papel, eu faço por cartão. Hoje eu não tenho banco, eu não tenho uma balconista, eu não tenho uma bancária, eu não tenho uma figura. E nós estamos partindo agora até para o dinheiro virtual. Daqui a pouco a gente não vai mais falar de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro virtual. Olha que maluquice, né? Então a gente está desmaterializando uma série de coisas que fizeram e fazem parte da nossa rotina, que nos próximos 10, 15 anos, elas vão ter mudado drasticamente também. E isso é a era do conhecimento, isso é a era da tecnologia. E por fim, o valor da experiência. Nunca a experiência foi tão valorizada nas nossas relações, nas nossas percepções. Nós queremos, ao procurar um serviço de saúde, entrar na internet e saber o que outros usuários dizem dessa instituição, como eles sentem essa instituição, qual foi a experiência deles. Nós buscamos referências de serviços como um todo e nós buscamos locais onde as experiências tenham sido agregadoras. Não necessariamente teremos só resultados positivos, especialmente se tratando de uma realidade de saúde, mas a experiência precisa ser positiva. Experiência, eu vivo, eu convivo, eu existo com o outro. A experiência não é com papel, não é com formulário, não é com protocolo. É com o ser humano que me atende, que me olha nos olhos e que comigo escreve e determina a trajetória da minha vida. Há aproximadamente 15 anos, então, 20, se um paciente procurasse um hospital e ele fosse aparentemente limpo e o médico fosse bom, estava tudo ótimo. Para ele era isso que importava. Só que o cenário mudou, como eu acabei de mostrar, mudou muito e vai continuar mudando. Então, quem não gostar de mudança, vai precisar de muito apoio para incorporá-la à sua vida, porque ela veio para ficar. Né? Então, hoje o paciente, ele não é só um paciente, ele é um cidadão, que ele sabe dos seus direitos, ele sabe das suas responsabilidades e ele vem nos procurar em busca de um serviço, de um produto, que é o tratamento de assistência que ele busca, que ele precisa na sua vida. E quando a gente fala de humanização, inúmeras palavras, sentimentos e emoções circulam esse tema. Humanização é tão amplo, né? Então tantas palavras vêm agregar, vêm contribuir. No entanto, muitas dúvidas surgem para a gente que faz parte da equipe. Às vezes, quando a gente vai lá no dicionário e olha, o dicionário diz assim: o que é humanização? É tornar humano, tratável, civilizar, instruir. E o mais complicado, o que é desumanizar? Desumanizar é ser cruel, impiedoso e sem senso de humanidade. E aí a gente tem um grande problema. Quando eu leio que o desumano é isso, eu não consigo entender que, como profissional de saúde, se eu não estiver atenta, eu serei desumana. Eu serei insensível, sim. Por mais que eu não queira, que eu não seja má. Porque esta é uma outra característica da humanização. Infelizmente, ainda pensamos que o humano e o desumano, eles são a nossa eterna luta entre o bem e o mal. Mas não se trata de bem e mal. Esse bem e mal que eu reflito aqui nessa imagem, ele reflete só a percepção das nossas crianças, de até 5, 6 anos, onde a bruxa é bruxa, onde o herói é 100% bom e herói. O certo é certo, o errado é errado. Como era bom, né? Como era bom quando a gente envia o mundo com essa pureza. Que o bom é bom, que o mal é mal, que o certo é certo, tudo tão claro, tão definido. E esse é o nosso desafio. Conviver numa sociedade onde o bem e o mal, eles se entrelaçam, onde eu posso achar que estou fazendo bem para alguém, provocando muitas vezes um ato de maledicência, porque quando eu vou fazer o bem, eu não posso provocar o mal. Rita, isso é possível o tempo todo. É muito fácil ao fazer algo que você acha que está fazendo de bom para o outro, e em pouco tempo você se dá conta que na verdade o prejudicou. E essa briga faz com que a gente pense assim: afinal, o que é um profissional humanizado? Ele é o cara bonzinho? É o que sorri para todo mundo? Ele é o que nunca diz não para o paciente? Diz sim o tempo todo para o paciente? Ele é o bacana ou ele tem uma religião?
Porque, afinal, pessoas que acreditam em Deus provavelmente são mais humanizadas. Não. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso sim pode compor o perfil de uma pessoa e de um profissional humanizado, mas é muito mais do que isso. Nós temos que pensar em outras formas de entender e de mergulhar no assunto e compreendê-lo na sua imensa complexidade. E, para tanto, no Hospital São Camilo, nós fizemos uma pesquisa com médicos e enfermeiros em 2012, médicos e enfermeiros assistenciais, com pelo menos 1 ano de instituição, conhecendo a nossa cultura, para que a gente soubesse o que é a humanização da assistência, o que facilita a humanização da assistência e o que dificulta. Porque, afinal, todos nós queremos dicas, né? Porque nós temos, ao sair daqui, ao voltar para nossas atividades, a gente quer insight, a gente quer ter sugestão. Que caminho eu tomo para promover esse assunto que é tão importante? E aí, nós descobrimos algumas coisas. Por exemplo, aquilo que é humanização está alicerçado no respeito ao paciente, a sua história de vida, a sua personalidade, as suas rotinas, a quem ele é antes de ser o nosso doente. Ao acolhimento, que é também baseado na escuta, no tempo que eu disponho para o outro ser humano que eu estou atendendo, no atendimento, na questão da atenciosidade e na empatia, um conceito que o meu querido Mauro vai conversar bastante conosco ao final da minha apresentação, e que fala justamente nessa importância de olhar temporariamente com os olhos do outro, enxergar com o olhar do outro. E o que facilita essa humanização? O que eu preciso desenvolver na minha instituição de saúde, na minha ONG, no meu grupo, na minha família, nas pessoas com as quais eu me relaciono para facilitar isso? Então, para os nossos profissionais, os fatores decisivos, pensando nesse ambiente de humanização, foi primeiro a cultura organizacional. Gente, humanização precisa vir de cima. Não adianta o profissional herói, envolvido, comprometido, desesperadamente ansioso por fazer uma prática humanizada, e ele vai sofrer, e ele vai se machucar, porque se ele não tiver o apoio do seu líder, do seu gestor, do seu superintendente, do seu diretor, do seu grupo de acionistas, ele não consegue, ele vai ficar sempre nadando e sempre morrendo antes de chegar à praia. Então a humanização precisa vir de cima sim, precisa estar no seu planejamento estratégico, precisa fazer parte do seu discurso, muito mais do que aquilo que é dito para a mídia, para a imprensa, no site, porque afinal, né, o papel aceita tudo, mas e no seu dia a dia? E quando você cruza com o seu funcionário? E quando você cruza com um funcionário de uma área de apoio? Como isso se dá? Então, nós temos que entender que isso sim precisa de exemplo dos seus líderes. Assim como a presença de uma equipe multiprofissional que atue com autonomia, com respeito. Você tem aí um grupo de vários saberes em que juntos contribuem para uma assistência transdisciplinar, onde não é só porque eu sou psicóloga, mas eu também consigo entender o seu processo e contribuir e agregar valor. E o que eles trouxeram para a gente que dificulta? Pasmem, vão ficar surpresos, a sobrecarga de atividades. Todo mundo olha e fala, caramba, né? É óbvio. Sim, quando eu tenho um mau dimensionamento de pessoas, quando eu tenho processos que não são eficientes, que são burocráticos, que não funcionam, eu vou ter sobrecarga de atividades. Eu vou ter o profissional que, ao invés de estar na beira-leito, olhando para os olhos do doente e dando para ele o acolhimento e o atendimento humanizado que ele precisa, eu vou ter sim um profissional envolvido em vários documentos para preencher. Documentos que ele nem às vezes sabe para que serve, para vários indicadores que mensuram Deus sabe o que. Então, quando a gente fala de qualidade assistencial, a gente fala sim de protocolos e procedimentos inteligentes que nos ajudem a fazer mais com menos, mais pelo paciente, com menos tempo para poder fazer, fazendo de forma mais rápida e eficaz. Dessa forma, a humanização, ela como boas roldanas, ela vai se encaixando a toda uma estrutura muito ampla. E é claro que quanto mais eu conseguir colocar engrenagens eficientes aí, bem lubrificadas, mais essa máquina funciona, mais ela me traz resultado. A humanização, ela tem um foco muito grande no relacionamento entre as pessoas. O foco é o outro, é a forma como eu me relaciono. Por isso, a humanização e a experiência do paciente,
elas andam tanto de mão dada, justamente porque na humanização eu vou valorizar a experiência do outro, a escuta do outro, a percepção desse outro. Ações, muitas vezes, em pequena escala. Nem sempre uma ação de humanização, para ser impactante, você precisa padronizar, colocar num hospital inteiro. Às vezes, com o seu paciente oncológico, é aquele momento que é para ele importante, onde você flexibiliza uma regra, onde você abre uma exceção, e que você não necessariamente vai fazer isso de novo e de novo, mas para aquela pessoa, era aquilo que ela precisava. Então, essa personalização do cuidado, essa individualidade do cuidado, talvez seja o mais difícil para nós, profissionais de saúde, porque nós estamos numa rotina com pouco tempo, com muito para ser feito e com uma série de processos pré-estabelecidos que às vezes não dão um respiro para a gente conseguir esse ato de tempo, esse momento, esse suspiro, onde eu pare tudo e diga, opa, aqui eu tenho uma oportunidade de fazer diferente por alguém. A humanização também é difícil de treinar a equipe. Já imaginaram a gente fazer um treinamento para humanizar as pessoas? Que complexo seria? É complicado, né? Porque na humanização a gente eleva a percepção das pessoas, a gente sensibiliza. Humanização dá trabalho, muito. Se você não quer ter trabalho, não fica pensando em humanizar, não. Porque humanização dá trabalho, você tem que parar, olhar de novo, olhar mais uma vez, fazer sempre a crítica do que você faz continuamente. Nem sempre você vai gerar um lucro, um retorno financeiro. Pelo contrário, às vezes você vai gastar para propiciar uma experiência ímpar e única para uma pessoa. Porque aquilo faz sentido. Porque aquilo é o motivo pelo qual você acorda todos os dias para trabalhar e para entregar o seu trabalho, aquilo pelo qual você estudou e se dedica. Nós também temos dificuldades de mensurar humanização em pesquisa de satisfação. E aí, o nosso atendimento foi humanizado ou desumano? Como que a gente vai fazer uma pergunta dessa para o nosso usuário? Com a experiência do paciente, nós conseguimos chegar mais próximo desses resultados e desses indicadores com perguntas que perguntam justamente sobre a frequência. A frequência com a qual você sente uma determinada ou percebe uma determinada ação, atitude da sua equipe. Mas ainda assim, a gente precisa estar muito atento na forma com a qual nós vamos fazer essas pesquisas. Precisamos de exemplo dos líderes, como eu já havia dito, precisamos contemplar ações para os funcionários e sem uma política de direitos, um programa de qualidade assistencial, ela vai se esvaziar. E tudo vai virar humanização ou desumanização. Então, se eu tenho uma úlcera por pressão, isso é desumano. Sim, isso é desumano, mas isso é uma prática assistencial. Então, nós precisamos ter boas práticas assistenciais, nós precisamos ter a cultura de direitos bem instituída, porque isso tudo vão formar aquelas roldanas que vão contribuir para uma assistência humanizada. E para os funcionários, nós temos que lembrar de um bom programa de benefícios, sabendo que os benefícios podem ser espontâneos ou obrigatórios, por uma questão trabalhista, mas é importante que os funcionários recebam essa atenção, porque são eles que vão promover a humanização do seu espaço, no atendimento em que você oferece. Precisamos contemplar as ações da base, tão comum, né? Um grupo de diretores ou de conselheiros decidem o que vai ser bom para todos os funcionários. Onde vai ser a festa de Natal? Já experimentou dar 3 ou 4 opções para o seu grupo de funcionários e pedir que eles votem para que eles possam participar desse processo decisório? Por que você precisa decidir tudo? Por que nós temos que ser tão centralizadores do poder e não compartilhar com a nossa base, ouvir o que a nossa base pensa e deseja? E sempre que possível tentar permear e atender isso. Já sabendo que a gente não agrada a todos. Numa equipe muito grande, com muitos funcionários, haverão sempre críticas. E elas são fonte riquíssima de aprendizado. Normalmente a gente quer ouvir aquele que nos elogia, que nos dá um tapinha no ombro e fala, que legal isso que você fez, né? Chega uma hora que a gente começa a se interessar pelos críticos. É o paciente que critica, é o funcionário que critica, lembrando que críticas construtivas, né? A gente não está falando de atacar, de comportamento desagregador ou comportamento contrário. A gente está falando de pessoas que fazem uma crítica e que podem ser fonte imensa de conteúdos novos para novas melhorias. Lembrar de dividir a responsabilidade e envolver as pessoas num propósito maior. E já para finalizar, eu gostaria de mostrar algumas imagens de ações de humanização que nós desenvolvemos nos hospitais São Camilo. São momentos muito especiais e eu acredito que quando eu terminar, vocês vão pensar assim, nossa, mas são essas as ações? São sim. Já conversaram com um paciente oncológico
que está em tratamento e perguntaram o que ele mais quer, a maioria deles diz que quer dormir uma noite tranquilo, quer poder usar o banheiro, quer poder comer, andar, quer poder fazer um jantar especial com a sua família, quer muitas vezes poder ver seu bichinho de estimação, que é aquelas coisas que cada um de nós, ao final desse encontro, vai voltar para sua casa, para o seu lar, e com a graça de Deus vai poder fazer. Dizem que a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde, e o paciente oncológico ele perde muito no seu processo de adoecimento e afastamento do seu núcleo familiar, da sua rotina de vida. Então nós temos que ser muito gratas a eles, porque eles nos ensinam diariamente o valor daquilo que tem valor. Então os nossos pacientes da unidade oncológica, eles pedem para a gente as coisas mais comuns, como por exemplo, uma das coisas bem simples a se fazer em uma instituição, é que os pais possam estar presentes na recuperação pós-anestésica da criança, lá no centro cirúrgico, quando ela começa a voltar para a anestesia. Por que não, né? A mãe estar ao lado do seu filho. O que você vai gastar aí de investimento? As pessoas também dizem, mas humanização é bom quando tem dinheiro, né? Opa, com dinheiro tudo é bom, né, gente? Não tem crise no casamento, não tem crise em lugar nenhum. Com dinheiro facilita bem. Mas e quando a gente não tem esse recurso? Não dá para fazer? Claro que dá. A gente gasta o que aqui? A roupa, o privativo que a mãe vai usar e depois vai ser descartado para higienização novamente. Então, a diferença é que é para uma criança voltar de um procedimento doloroso, que ela tem medo, e encontrar a mamãe ou o papai ou a vovó do seu lado, amparando ela ainda na RPA. Uma outra ação muito simples, que também é bem comum nos hospitais, é dar para uma criança o seu certificado de coragem, quando ela passa por um procedimento, quando ela faz um tratamento. Nós fazíamos isso no Centro Cirúrgico do Hospital São Camilo, inicialmente feito na impressora. Colocavam lá alguns desenhos infantis, a equipe assinava, e aí sim, claro, né, com mais recurso, com o apoio da equipe de comunicação e marketing, fizemos aí um logotipo específico, só nosso, que contemplasse aí os nossos vários usuários, mandamos fazer isso na gráfica, ficou fofo, bonito. Sim, isso é muito bom oferecer o que há de melhor para o nosso paciente. Mas a gente também pode continuar fazendo na impressora, se a gente não tiver a opção, porque o que importa para a criança não é a qualidade do papel, é a emoção do gesto. Nós ainda temos brinquedoteca, lembrando que brinquedoteca, nós temos uma regulamentação nacional para sua obrigatoriedade em espaços com crianças em regime de internação. Nós temos oficinas de artes promovidas beira-leito, com o apoio da nossa equipe de terapia ocupacional, que faz um trabalho fantástico com essas crianças, reintroduzindo elementos do seu cotidiano e que por conta do adoecimento estão afastados, não estão em contato. Então, quanto é importante, né, aquele dia que a gente desenha com o nosso filho, ajuda ele a fazer o dever de casa. Imagino tantos de vocês que ainda vão chegar em casa e ajudar os filhos a concluírem a lição de casa para amanhã. Isso é uma bênção, isso é uma glória. Comemorar o aniversário. Essa é uma paciente nossa que estava querendo ir de mini, mas ela estava com muita vergonha, porque a família dela podia rir. Então as nossas estagiárias de psicologia e serviço social ajudaram ela a perder a vergonha. As fantasiaram de mini também, né? Então fica mais fácil quando eu tenho duas amiguinhas que vão comigo, embarcam comigo no meu sonho. Essa é uma paciente nossa que fez aniversário e visita de animal de estimação. Porque ela estava com saudade do seu bichinho, então o convidado mais importante do aniversário foi o cachorrinho, mas ele não comeu o bolo, tá, gente? Não deem doces para os seus cachorrinhos, não somos favoráveis a isso. Aqui é um chá das 5, uma paciente nossa que antes de entrar no período de transplante de medula, que ela ia ficar muito recolhida, não ia poder sair do leito. Foi então oportunizado que ela pudesse reunir algumas pessoas da sua família. Foi um momento muito especial, porque foi quando ela fez a grande corte de cabelo. Ela tinha um cabelo aqui pela cintura, ela já fez um primeiro corte por conta, né, do tratamento que ia implicar em uma queda do cabelo. E ela aproveitou então para fazer ao ar livre um momento com seus familiares. Temos um trabalho, nós chamamos de Advocate, que os psicólogos da instituição organizam junto da equipe médica para acolher o doador aparentado, de forma que ele possa se sentir bastante tranquilo, não só com o procedimento de doação de medula, mas também com os seus sentimentos que são despertados, né? Porque afinal de contas é o meu irmão, é o meu pai, é a minha mãe, mas também sou eu, né? Doando um pedacinho de mim, com os meus temores, com as minhas inseguranças, e o quanto é importante a gente garantir esse doador, não só um processo do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista psíquico, em que ele vai ser respeitado, os seus desejos serão ouvidos e acalentados. E temos aqui algumas imagens de visita de animais de estimação.
os nossos parceiros, que são os narizes de plantão, que o Mauro vai comentar também um pouquinho. Temos ainda a grande parceria com a ONG Vive e Deixe Viver, com a contação de história para os nossos pacientes. Então, existem muitas boas ações que nós podemos propiciar, firmando parceria com ONGs, com pessoas que são estimuladas e voltadas para nos apoiar no atendimento e no acolhimento aos pacientes. E aqui a nossa naninha de luz, a Cris também, que é uma parceira muito querida e que entrega esses travesseirinhos para os nossos pacientes. Muita coisa pode ser feita. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vocês podem nos seguir pelo Facebook, pelo Instagram. Sempre que a gente faz uma ação e o paciente deseja vê-la publicada nas mídias, né? Porque também é muito importante que ele queira, né? Até para os seus familiares verem, nós publicamos, então tem outras ações lá. Peço que vocês, se tiverem curiosidade, conheçam. E não excluindo, obviamente, o excelente trabalho da equipe de saúde, de enfermagem, assistentes sociais, toda a equipe multi que atua na qualidade da assistência. Porque não dá para eu atender sorrindo e praticando uma má assistência. Eu preciso ter uma boa assistência de saúde e que ela seja feita com pessoas que olhem nos olhos, que tenham empatia, que tenham amor pelo que fazem. E por falar em amor, eu queria deixar essa frase, que é uma frase célebre de São Camilo de Leles, que ele dizia, como humanizador que foi, que quando nós estivéssemos cuidando de um doente, que nós colocássemos mais coração nas suas mãos, meu irmão. Aquilo que a gente fizesse assistencialmente, não importa em qual etapa do cuidado, tivesse muito coração no fazer. Eu agradeço e ao final converso com vocês. Obrigada. É uma surpresa, não é que eu tô, não é surpresa pra mim, gente. Não é surpresa pra mim, não. Eu tô tão aflita que eu tô olhando a Roseli de live dizendo, seu tempo, olha o que faz com o palestrante, né? Que eu esqueci de mostrar pra vocês um vídeo que é de um paciente nosso da oncologia. Ele é autoexplicativo, então eu vou pedir pra Rô, por favor, colocar ele pra vocês assistirem de um exemplo de uma ação de humanização, tá bom? Da mãe do Natan, que postou numa rede social que ele tem um desejo, né, de conhecer o corpo de bombeiros. Inclusive, era um bom instrumento terapêutico, porque o bombeiro ele é um sinônimo de força, de coragem, e é o que justamente ele precisaria para enfrentar todo esse processo, né, de tratamento. A enfermeira, a chefe da pediatria, começou a receber muitas ligações, né, de alguns bombeiros se oferecendo para vir conhecê-lo. E foi então assim que ela entrou em contato com o setor psicossocial e a gente conseguiu articular as várias áreas para idealizar essa ação.
Eu acho que a coisa mais linda que Deus deixou no mundo foi a ciência, a medicina, a inteligência e cuidar das crianças, que nem aqui. Quando ele está bem, ele fala assim, mãe, eu não quero, eu não tenho medo de nada, mãe, por que a senhora está chorando? Eu não quero ver a senhora chorando, eu quero ver a senhora feliz, já me tomou um lugar tão bem, mas que tanta gente que cuida de mim. Nosso paciente há 3 anos e ele segue em atendimento ambulatorial conosco nesse momento. Agora sim, né? Agora eu posso trocar. Marcelo, acho que é melhor que você aperta para trás, tá? Ah, é o botãozinho aqui para trás, ó. Tá certo. Deixa eu me arrumar. Muito bem, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar com vocês nesses próximos minutos. Parabéns, Rita. Obrigado pelo convite, Roseli, doutora Lúcia e a equipe toda, São Camilo e a organização do Congresso. Bom, dando continuidade, eu gostaria de falar um pouquinho do que a gente tem discutido bastante, tanto lá no nosso curso de hotelaria hospitalar do Hospital Albert Einstein, no curso de pós-graduação, como no mestrado em hospitalidade, que tratam desses temas, alguns recortes desses temas que a gente vai discutir aqui hoje, ok? Em 1925, já faz algum tempo, um antropólogo chamado Marcel Mauss publicou um primeiro livro chamado Ensaios sobre a Dádiva. E esse autor, pesquisador, antropólogo, fez uma pesquisa para tentar descobrir da onde surgia a ideia de fazer algo para alguém e como isso funcionava nas sociedades não ocidentais. Ele foi atrás dos maoris, foi atrás dos tribos indígenas norte-americanas, ele viu uma série de coisas, publicou coisas bastante interessantes, e uma das conclusões que ele chegava era que a hospitalidade é um ritual de dar, receber e retribuir algo a alguém de forma recíproca e alternada, de tal maneira que isso acontece até os dias de hoje, através de leis não escritas. Ninguém recebeu essa lei, ninguém é obrigado a fazer, mas se você fala, eu vou te pagar o café hoje, quem paga sou eu, doutora. E aí a pessoa fala, tá bom, eu aceito, mas na próxima eu pago, de forma alternada. Eu recebo algo, a gente recebe de paciente, às vezes, uns presentes, que ele nem tem dinheiro, está deixando de comprar um medicamento, e compra um presentinho pra gente, um poder de partilha pequeno, mas significativo. Ele se sente na obrigação de dar algo a alguém que fez muito por ele, por mais que para quem esteja dando, possa parecer que ele não fez mais nada do que a sua própria atribuição, mas que é grande do ponto de vista humano. E aí ele trata disso, de dar, receber e retribuir, num ciclo infinito, nas várias sociedades, onde pretende estabelecer, manter, promover, orientar e estimular um vínculo recíproco para tornar possível a coexistência de interesses mútuos entre quem acolhe e quem é acolhido, um conjunto de atitudes e reações humanas de um relacionamento assimétrico, porque quando eu te dou hospitalidade, você está numa posição inferior. Eu venho na minha casa e te falo, sinta-se em casa, não é a tua casa, então sinta-se em casa. Obrigado. De nada. De nada para eu tentar tirar a obrigação que o obrigado me coloca. Ou do welcome, ou mercy, ou mercy, que é de misericórdia. Sinta-se em casa, não tem nada, você não deve nada, você está liberado. Sinta-se à vontade. Para não ter a obrigação, te livrar da obrigação de ter dado algo a mim. Isso acontece de maneira histórica. E esse é um quadro bem interessante, que retrata Hipócrates, desenhado por Girodet em 1792, e é emblemático porque mostra Hipócrates, um médico
pai da medicina, recusando presentes daquelas pessoas a quem ele atendia. Retratado em 1792, de muito tempo atrás, onde Hipócrates estava ali rejeitando ouro, dinheiro, presentes e uma série de coisas que queriam oferecer para ele, e ele queria registrar: não, o que eu estou fazendo não é pela grana, o que eu faço eu já estou sendo pago. E isso é bastante forte, e tem várias, ao longo da nossa história, se a gente for estudar o que tem por trás do ato de dar, receber e retribuir, a gente vai encontrar várias histórias. Mais recentemente, a gente tem o Dr. Alexandre Adler, um infectologista do Rio de Janeiro, fantástico. A gente teve a oportunidade de chamá-lo para um congresso, inclusive o Congresso de São Camilo, lá na BH, em 1999. Ele infelizmente faleceu de câncer. E ele falava um dos congressos que ele pôde participar, de forma brilhante, que o hospital deve promover o maior estado de bem-estar possível. Possível. Para quem morre, para quem nasce, para quem lá trabalha, como foi apresentado agora há pouco pela Rita, para quem vive, para quem está lá e está tendo alta, quem está fazendo tratamento, para todos que vivem, se possível, ainda que seja o familiar que está indo em direção ao necrotério. Mas tem coisas possíveis, né? E a gente sabe que tem. Através de pessoas, através de estrutura física, através de processos. E é isso que a gente deve buscar neste senso de criar esse melhor estado de bem-estar possível. E ainda mais recentemente, o Camargo, que é um professor, que é bastante atuante nessa área de hospitalidade, fala que a hospitalidade tem 4 eixos, que é acolher, receber, hospedar, alojar, entreter e alimentar. Onde as nossas áreas de hotelaria, ou de hospitalidade, serviços de apoio dos hospitais, tem que fazer isso, porque acolher, quando eu tenho direito ao apartamento, só tem enfermaria, quando não tem leito, quando eu tenho que ficar 3 dias no pronto-socorro, ou quando alguém me coloca numa internação virtual e o atendimento é absolutamente real, pode gerar algum conflito e eu tenho que preparar pessoas para atender, para tentar humanizar ou não desumanizar o quase rota de colisão direta que existe entre várias áreas e várias situações. Onde hospedar, numa média de 4 dias e meio no Brasil, não é fácil, né? Crônicos ou longa permanência, câncer, obviamente, isso se estica para muito mais. Entreter, onde a gente tem programas incríveis, né? Acabamos de ver um vídeo maravilhoso e tantos programas que podem ajudar nesta permanência. E o alimentar, que também há muito que ser feito, que não é o nosso tema de hoje, mas que também, principalmente pacientes com câncer, de novo, né? Uma dificuldade enorme e com possibilidades muito ricas que muitos hospitais fazem trabalhos incríveis nessa área, de tentar tornar aquilo suportável, ou aquilo que ainda ajuda a tirar dor, ou ajuda a se tornar algo, além de nutritivo, um momento de prazer, um momento de alegria. Isso tudo depende de processos ou de pessoas? Processos? Pessoas. Pessoas ou processos? Depende de processos ou de pessoas? E pessoas. Numa mão eu tenho a contribuição, na outra mão eu tenho a atribuição. Numa mão eu sou pago para fazer, na outra mão eu faço o que quiser. Ninguém pode me obrigar. Entre você e o paciente não tem mais ninguém. Tem você e o paciente. E aí é uma decisão onde você se coloca como protagonista na decisão de contribuir ou não. E tem gente que faz coisas incríveis a ponto do paciente ligar no pronto-socorro perguntando: doutor Pedro, trabalha aí hoje? Não, só amanhã. Então vou amanhã. Você é pronto-socorro, você não está entendendo. Não, vou amanhã. E eu quero passar com o doutor Pedro, não pode ser qualquer outro médico. Ou a pessoa que você encontra e conhece, todo mundo parece igual no hospital, mas aí você estabelece uma relação com a Isabela. Pode ser, Isabela? E aí eu descubro a Isabela e a Isabela só quer saber da Isabela. Já percebeu isso? Eu falei: a Isabela tá aí hoje? Isabela, plantão para, só amanhã. Eu preferia que fosse a Isabela para dar o banho. Eu quero a Isabela para limpar a bolsa. Eu quero a Isabela para fazer o banho no leito, seja lá o que for. É por
que Isabela? Porque a Isabela se aproximou e criou algo maior do que simplesmente o processo, simplesmente a forma de fazer, que é mecânica, que é um procedimento, que é um mecanismo. E aqui não. Aqui é um organismo. Aqui é algo vivo, algo que depende de uma série de outros fatores, inclusive a sensibilização, que foi dito agora há pouco na palestra anterior. Então, eu quero que ele fale. Por que ele está falando para ela? Você tem ideia do que ele está falando para ela nesse momento? O que ele pode falar aqui para ela? Não se mexa. Qualquer coisa, eu estou ali na... Ele pode falar, eu estou percebendo que a senhora está com um pouco de febre, essa sala realmente é muito gelada, e a senhora aceita um cobertor, porque esse exame vai levar pelo menos 45 minutos a 1 hora. Você aceita um cobertor para ficar durante o exame? Isso depende de pessoas ou de processo? Eu posso treinar ele para fazer isso? Mas se eu não tiver processo... A senhora aceita o cobertor? Aceito, mas nós não temos. Está no orçamento? Custa R$3,90 um quilo de cobertor para lavar. R$3,90. Cada paciente gera 10 quilos. Um cobertor pesa 2 quilos limpo. Vai custar caro. Para fazer essa humanização vai custar R$15. Está a fim de gastar R$15? Como funciona isso quando o chefe vai aprovar alguma coisa? Então, para humanizar, nós temos que transgredir os processos administrativos. E aí tem um monte de possibilidades, né? Aí não é o hospital que humaniza, é a pessoa que te atende. Então, poder não pode, mas ó, deita aí, mas sai desse leito antes das 7 da manhã, que se a enfermeira da manhã vê que eu permitir, eu tô ferrada. Ela fala ainda aqui. Né? Olha, sou só eu pro hospital inteiro à noite, tá entendendo? É impossível, mas eu vou dar um jeito. E eu ainda nem jantei, hein? Esse é o próprio de misericórdia, porque o cara ainda sente pena. Então, o paciente, não importa se tem quantos canais tem aqui, se é Siemens, Philips, Toshiba, General Electric, de fato, o que ele fala vale mais do que quantos canais tem. Para a medicina, para o diagnóstico, é óbvio que isso importa. Eu estou falando para o paciente, do valor da experiência do paciente. E aí, entra na nossa história Conrad Lashley, um grande autor inglês, que publicou um livro chamado Em Busca da Hospitalidade, que ele fala o seguinte: existem 3 hospitalidades. Existe a hospitalidade doméstica, que todo mundo aqui tem. É aquela que você faz na tua casa, para quem você ama. Você recebe alguém para se hospedar na tua casa. Já recebeu alguém para se hospedar por 3 dias, 2 dias, uma semana, um parente, um primo próximo, um tio, um amigo? E aí você faz porque você ama a pessoa. E tem rituais de hospitalidade. Tem gente que tem toalha da visita. Ninguém tem toalha da visita? Ali temos uma toalha da visita. Que é a mais felpuda, que é a melhor. São coisas de família, doméstica. Tem gente que não oferece a cama e vai dormir no colchão, no sofá, para dar o melhor que a pessoa tem. E isso é emblemático. E essa pessoa vai estar no hospital vindo de rituais familiares. Copo de requeijão, você esconde, né? Você deixa os melhores copos. Diz a lenda que tem aquela história daquela senhora que foi receber uma pessoa muito querida na casa dela e falou para a criançada: crianças, eu quero que vocês se comportem, hein? Vai tomar banho, põe uma roupa, botou gel no cabelo, tirou aqueles brinquedos do chão, deixou a casa em ordem, limpou, descobriu que a pessoa gostava de comer, foi à feira comprar aquilo justamente que a pessoa gostava. E no dia, a casa estava organizada, as crianças limpas, educadas à mesa, chega a visita e percebe toda aquela educação, toda aquela beleza, fala: nossa, essa coisa linda, nossa, que cheiro maravilhoso. E na hora de jantar, a pessoa que visita fala: nossa, mas há anos eu não como uma comida tão saborosa, tão gostosa como essa. E as crianças: e nós também não. Normalmente não é isso que a gente aqui. Isso é hospitalidade doméstica, aquela que acontece entre a gente. E a contrapartida é o amor, porque é gente que eu conheço. A hospitalidade social, segundo Conrad Lashley, é a humanização. É quando eu faço tudo isso para estranhos. Aí muda tudo. Eu nunca tive na vida por que eu faria isso. Mas a gente tem hospitalidade social. Quando alguém está no elevador cheio de coisas na mão, fala: que andar que você vai? Eu aperto o botão para você. Você nunca viu a pessoa.
Por que você quer ser generosa com ela? Pela hospitalidade social. E no hospital tem uma série de coisas que a gente faz por pura hospitalidade social. E se você está nessa palestra, provavelmente você é um dos nossos. E isso tem em todos os lugares. Alguém, uma idosa que precisa de ajuda, alguém que quer conversar e te usa como psicólogo, embora você não tenha o conselho, e vai lá e fala, e tudo que você quer, você vai lá e ouve, e tenta ajudar, porque é um cidadão, é vizinho, são estranhos. E a hospitalidade comercial? Essa contrapartida não é o amor, essa é a grana, é o dinheiro. Eu tenho que fazer algo porque você pagou para ter. Inclui no pacote eu ser hospitaleiro contigo. Alguém que leva a bagagem num hotel tão bom como esse que nós estamos, que é ao lado, alguém que traz a bagagem para o quarto não está sendo humanizado, está sendo hospitaleiro, diante de regras claras, de tempo cronometrado no relógio, de quem faz, quando faz, com dimensionamento, orçamento e tudo o que mais que tem, de regras de hospitalidade e atendimento. Portanto, a hospitalidade doméstica depende de rituais étnicos até. Tem culturas que fazem coisas que são da cultura japonesa, da cultura árabe, da cultura italiana, da cultura judaica e assim por diante, que são coisas culturais na doméstica. Na social, alguns movidos por solidariedade, compaixão, piedade, caridade. Eu não quero meus funcionários fazendo caridade. Eu quero que eles sejam sensíveis para o que tem que ser feito. A hospitalidade comercial, ligado aos serviços, ligado à qualidade do cuidado, à qualidade da saúde, à qualidade do atendimento, do serviço, ao ambiente que ele trabalha, ao local onde ele fica, e todos os atributos de hospitalidade comercial. Por isso que a Rita fala que aqui eu treino, aqui eu treino, aqui eu sensibilizo, porque são de coisas diferentes. Então, a hospitalidade gera dívida, porque é paga, enquanto que a humanização gera dádiva, porque é gratuita. Um é atribuição, o outro é contribuição. Um depende do cargo. Se você é recepcionista, você tem que fazer isso. O outro depende da pessoa e não do cargo. Um é em grande escala. Todo mundo que entrar aqui, você tem que falar bom dia, gostaria de uma cadeira de rodas, está tudo bem, você precisa de alguma coisa, eu tenho que falar isso, tenho que perceber isso, falar não, porque eu sou humanizado, porque é a regra de serviço. Atenda o telefone até o terceiro toque. Verifique a necessidade de algo que ele precise dentro dos atributos de trabalho. A contribuição, a humanização é em pequena escala, acontece de forma única. Experiência comercial, experiência social, experiência repetível, experiência única, obrigação, gratuidade. Atender, cuidar. São coisas distintas. Movida pela demanda. A hospitalidade é movida pela demanda. Ela exige, eu estou pagando meu plano, Sul América, é Bradesco Top, eu tenho direito. É movido pela demanda, enquanto que o outro é movido pela oferta. Nós decidimos humanizar, não foi o cliente que pediu, ele nem tinha percebido o quanto a gente poderia fazer por ele, ele nem sabe o quanto a gente é capaz de fazer por ele. Como poderia ser melhor? Uma é ininterrupta, outra ocasional. Um é pré-fabricado. Nós pré-fabricamos, nós podemos planejar antes, e o outro é absolutamente espontâneo. Se não estiver dentro de você, não tem. Como eu treino uma recepcionista no pronto-socorro infantil, para que ela tenha senso de urgência no olhar, na hora que chega aquela mãe com o bebê, às 3 da manhã, saiu de casa correndo, já está desde as 6 horas da tarde dando medicamento, trocou o medicamento, ligou para o médico, ele não atende celular, falou com a vizinha, falou com a sogra, já botou na banheira, já fez de tudo. E chega no hospital às 3 da manhã e se depara com a recepção, sem ninguém, apenas a recepção. Como que eu treino ela? Para que ela perceba a urgência que essa mãe tem. E aí ela chega, está me falando no telefone, no WhatsApp, no cotovelo na mesa, e fala assim, ela pega a senha, por gentileza. E isso destrói. Tudo que você for fazer de humanização vai ficar com um lastro, uma âncora, ancorada nesse momento de chegada. Como que te prepara ela para ter maior senso de urgência no olhar? Eu quero que ela olhe, mesmo sabendo que é a 25ª mãe histérica que aparece aqui, que nunca nenhuma criança morreu na nossa mão aqui, como chegou com fé, mas
ela tem que fazer essa mãe perceber que a gente se importa. Como que eu treino isso? Foi o que a Rita falou? Não dá para treinar? Ou então eu falo, olhe com o teu olhar de maior urgência. Quando até 3, você olha com o teu olhar de maior urgência, tá bom? Finge que você está lá no balcão. 1, 2, 3, vai! Boa, tem potencial. Não, tá reprovada. Vai. Reprovada, reprovada. Levanta a sobrancelha aí. Isso, boa. Não, você não conseguiu. Tem potencial. Excelente! Vamos fotografá-la e botar no manual. É tão simples, né? Não funciona. Se não estiver dentro, não sai. Aí que tá. Hospitalidade horizontal, humanização é transversal. A gente já lemos isso em algum lugar, né? Ela é transversal. Então a política, a hospitalidade gera sustentabilidade financeira. A humanização não. Ela é gratuita. Um é relativo, outro é absoluto. Independente do poder aquisitivo, independente da doença, independente de uma série de coisas, quase como os princípios da medicina integrativa. Não depende de quem se atende, depende do que você faz e por que faz e quem está na tua frente. Depende de empatia, sensibilidade, no olhar do indivíduo, que é indivisível. Ações espontâneas, enquanto que o outro não. É nível de serviços, alinhamento de expectativas com o cliente, padrões próprios, prontos, políticas de atendimento, políticas contra a reclamação. Isso é treinável. Falha aqui, não confunda, porque ela falou úlcera de pressão, infecção do trato urinário relacionada à sondagem vesical de demora. Isto é falha de atendimento, falha de assistência. Não tem nada a ver com humanização. Temos que separar as coisas para poder dar nome para elas e conseguirmos encantar esses clientes através de uma prática mais humana e mais hospitaleira. E eu queria lembrar uma coisa que o Robert Saladin, que é um grande profissional do MD Anderson, lá em Houston, de um grande hospital que trabalha com câncer, que talvez muitos aqui já conheçam, e lá o rapaz responsável pela área de hospitalidade e humanização é o Saladin, ou era até 2 meses atrás. E ele fala o seguinte, né, que é uma ideia até da Disney. Walt Disney falava no parque, né, nos parques, falou assim, olha, eu não posso garantir que não vai chover, eu não posso evitar que chova, mas eu posso te oferecer um guarda-chuva. E aí ele coloca, talvez não possa trazer o sol de volta, mas posso lhe oferecer um guarda-chuva e carregá-lo quando suas mãos estiverem ocupadas. E uma outra coisa que ele fala que é importantíssimo é que a coisa mais importante que você pode oferecer para o cliente não é quanto você sabe, porque ele nunca vai saber quanto você sabe, por mais que seja importante para você, por mais que seja importante para a tua carreira, por mais que seja importante para o teu chefe, mas ele nunca vai ter condições de descobrir o quanto você sabe. O que ele sabe é o quanto você se importa. E isto não tem ninguém na frente. Quanto você se importa faz com que ele queira buscar sempre a Isabela. Porque ele percebe que você se importa mais do que o outro. Talvez seja o primeiro dia da Isabela. Mas ele está mais interessado nela do que alguém que tem mais experiência, porque houve uma conexão, houve uma empatia, que é o tema que será tratado a partir daqui na nossa próxima palestra, certo? Muito bem, obrigado e até a próxima. Obrigada, Marcelo. Mauro, vamos lá? Quer ficar aqui? Não sei. Parece que diz a lenda que é melhor ali. Então... Tá. Oi. Tem gente no chão, gente. Oi. Eu não posso te oferecer uma cadeira. Pode ser? Tem uma aqui, ó. Quer sentar aqui, ó? Tem aqui? Até tem aqui, ó. Vocês querem sentar na cadeira? Eles não estão nem aí pra cadeira de vocês. Eles ficam muito bem no tapete. É isso, né?
Tá bom. Fica à vontade, tá? Seja livre. Nossa, eu tô adorando estar aqui. Epa. Eu sou professor do Centro Universitário São Camilo. Eu dei aula hoje de imunologia, para quem vai ser médico, biomédico, ideal. E aí o meu lado professor biomédico racional, que faz experimentos e gráficos e tabelas e tudo mais, gostaria de ter trazido aqui uma definição de humanização, uma definição racional de humanização e tal. Mas para trazer, eu primeiro antes preciso saber alguma. Eu não sei. Eu sou ruim das definições, eu não sei. Várias eu vejo e aí eu quase entendo. Sabe, esse som? Poucas ou nenhuma eu vejo e falo, Então eu não tenho nenhuma boa definição para trazer do meu lado professor. Então, ao invés de começar com uma definição de humanização racional professoral, vou escolher terminar com uma definição de humanização, mas baseado na minha outra atividade, que é ser palhaço. Então, eu gostaria de trazer o que eu... não o que eu entendo racionalmente, porque eu tenho uma certa dificuldade nesse sentido, mas o que eu sinto mais na intuição e no trabalho e na prática do que eu vivo como palhaço nos hospitais e o que eu acho de humanização. Então, qual é a minha promessa? Ter uma definição de palhaço no final. Tá bom? Então, se aparecer uma definição de palhaço aqui, no final, é porque acabou. É isso. Acabou, posso ir embora. Tá bom? Hoje eu acordei, tocou 6 horas da manhã, o despertador, mas acordar mesmo eu acordei 7h30. Quem faz isso? Quem sente uma mini culpa a cada vez que aperta, fala, devia ter acordado? Ótimo. Quem não tá nem aí, não sente culpa nenhuma? Não sente. Faça prova. Eu para as 4 da manhã, não perco hora. Você foi para as 4? É para poder fazer sem culpa. Boa tarde. Fui para 6. Tocou. Acordei 7h30. Então já acordei com um misto sim, de culpa, porque não acordei como deveria. Fome, porque estava com fome. Vontade de ir ao banheiro, estava com vontade de ir ao banheiro. Fiz todas as minhas necessidades fisiológicas necessárias. Trabalhei um pouco, fiz um negócio que achei que ficou bom, fiquei satisfeito. Fiz um outro negócio que achei que ficou ruim. E fiquei assim. Fui dar aula, estava um pouco aflito, porque a aula terminar no Ipiranga, eu tinha que estar aqui. Então eu estava um pouco aflito, assim, caraca, não sei se vai dar tempo de chegar e tal. Então eu preciso começar, assim, 5 minutos antes de terminar a aula do outro professor, eu já estava na porta lá, né? Vamos começar. Aí deu o horário e estava silencioso, a sala estava silenciosa, os alunos, e é uma sala meio barulhenta, estava silenciosa e eu achei meio estranho. Deu o horário, ninguém saiu, deu 1 minuto a mais, ninguém saiu, fiquei meio aflito. Abri a porta, não tinha ninguém. Vazia assim. Percebi que, o professor da aula anterior tinha dado aula de laboratório, esse cara estava no laboratório. Eu amaldiçoei esse professor hoje. Pressa! Amaldiçoei a turma de tabela, eles não têm culpa, mas amaldiçoei, confesso que amaldiçoei. Eles chegaram, chegando, o professor estava atrasado, tá bom, vamos começar, posso comer uma salada de fruta? Não! Vou comprar uma salada de fruta, vou comprar um crepe, vou comprar uma coxinha, enfim, começamos 15 minutos mais tarde, eu nessa, aflito. Estava amaldiçoando as pessoas, mas depois eles fizeram perguntas tão importantes, tão bonitas, falou discussões tão legais que eu comecei a amar eles, não parei de amaldiçoar. Saí correndo, comendo uma coxinha, um suco de laranja no Uber. Gostei do Uber porque ele ficou quieto. Basicamente.
Porque eu tava em outra, eu tava com coxinha, respondendo coisa e tal. Então, assim, o que eu menos queria, sabe, era assim, Rio de São Paulo. Cara, não dá, olha, São Paulo não dá mesmo. Em outros momentos gostariam, assim, não tá rolando, né? E tô aqui. Ufa. Tô contando tudo isso porque eu acho que essas coisas são importantes no nosso trabalho como palhaço, o que a gente leva para o hospital. Estou contando essas coisas porque são 3 horas da tarde e acho que muita gente aqui, que acordou às 5, 6, 7, 8, já passou por N curvinhas da vida, né? E de fome, e de raiva, e paquerou no metrô, e depois levou com sono, e tudo, né? E tudo só até as 3 horas da tarde. E acho que isso é importante nessa visão mais palhacística do trabalho que a gente faz e do que eu entendo por humanização. E basicamente é um cerne isso de algo que a gente faz lá no Centro Universitário São Camilo, que são os narizes de plantão. Narizes de Plantão é um grupo, é um projeto de extensão na faculdade, em que a gente tem aulas, ou a gente tem treinamentos. É isso aqui. Isso aqui é um treinamento dos narizes de plantão. Não tem lousa, não tem PowerPoint, não tem cadeira, não tem caneta, não tem caderno, não tem prova, tem gente. É isso que tem. E essas pessoas aqui... Essa aqui vai ser enfermeira, esse vai ser médico, psicóloga, nutricionista, biomédica, essa aqui é funcionária do Centro Universitário, biomédico, é a Elza, conhece a Elza? É isso, a Elza é incrível, tá na Itália. Elza tá na Itália, tá, gente? Se vocês sentirem que vocês conhecem um pouco melhor a Elza, Elza, claro, tá na Itália. Vai ser biomédica, enfim. Fisioterapeuta. Todas essas pessoas que estão aqui serão profissionais da saúde. E a gente está aqui brincando e fazendo oficinas de palhaço para ver se a gente consegue ligar alguns botões. Talvez o botão do olhar da urgência, que não seja apostila, que eu achei ótimo, se eu diga-se de passagem, mas que não seja apostila, mas que seja habilidades que a faculdade não ensina. Então a gente está muito interessado em o que a arte pode ensinar em termos de formação do cara que vai chegar e parar lá no hospital, que você vai, ele é um recepcionista, ele é um fisioterapeuta, ele é um nutricionista. Então, qual é a nossa tese? A gente acredita que se o cara passar por essa experiência artística de palhaço, ele talvez tenha outras habilidades, além, obviamente, das habilidades técnicas, que é se é Philips, se é GE, se é... certo? Por que eu acho isso? Queria exemplificar com 3 exemplos do que essas pessoas vivem ao participar, do que a gente vive ao participar do projeto Nariz de Plantão, fazendo oficina, fazendo visita no hospital. Isso aqui é uma visita que a gente fez. Era no sábado à tarde, a gente bateu na porta. Tinha essa menininha aqui, que está aqui no canto. Bateu na porta dessa menininha, ela estava sentada nas cadeiras. E aí eu dei uma frestinha, falei, oi, a gente pode entrar? Ela olhou, falou, pode, mas eu sou uma princesa. Claro, sim, supôs. Entrei eu só, esses outros 2 ficaram do lado de fora por enquanto, entrei eu só. Olha, princesa, a gente está com uma questão aqui, que tem 2 plebeus ali do lado de fora, no corredor. Eles estão pleiteando aí um lugar, uma vaga no Balé Real. Não sei se a senhora tem tempo, dentro dos seus afazeres de princesa, para avaliar e ver se eles podem aí, participar do balé e tal. E aí ela olhou para a mãe e falou, estou com tempo. Tá bom. Então eles entraram, vou tocar aqui uma marcha aqui para eles dançarem, e aí você avalia se eles têm capacidade de ingressar no Balé Real. Então eu peguei a minha corneta real, e aí toquei, certo?
E eles dançaram. Como dá pra ver, eles não são exatamente as pessoas que têm assim o corpo de bailarino, o alongamento de bailarino, a coordenação de bailarino, não tem nada de bailarino, eles são toscos. Certo? Porque eles são palhaços, eles estão tentando, mas não sabem fazer. Então, uma dança horrorosa lá. E chaps, terminaram. E a menina, durante a dança, estava aqui, né? Estava nessa aqui. Aí terminou, ela se recompôs. E aí, princesa? Gostou? E aí ela olhou pra eles, olhou pra mim, olhou pra mãe, olhou pra mim de novo e falou: não. Não gostei. Você quer saber? Vou cortar a cabeça deles fora. E aí eles saem correndo, como se eu fosse cortar a cabeça, eu saio atrás, a gente fecha a porta. Acabou esse encontro. E a gente parte para o próximo encontro. O que vai ser o próximo encontro? Não sei. Não faço a menor ideia do que vai ser o próximo encontro. Porque eu não sei quem está lá. É princesa? É príncipe? É jogador de futebol? Está dormindo? Entende? Fala português? Não sei. Então a gente vai descobrir na personalização que a Rita falou. Então, quarta-feira passada, estive no Hospital São Camilo. O que a gente sabia de antemão que ia acontecer? Nada. Absolutamente nada. A gente tem um treinamento, mas não tem um ensaio. Entende? E aí a gente vai descobrir. Numa outra vez, a gente entrou num quarto, estava esse menino. Só que no quarto anterior, tá vendo essa parceira? No quarto anterior, a gente estava brincando, era uma menininha que estava no quarto anterior, a gente estava brincando de adivinhações e eu ficava de olho fechado. E a minha parceira perguntava coisas, apontava coisas e eu adivinhava magicamente o que era, certo? Então ela ia para algum lugar e falava: olha, Malavase, estou encostando em alguma coisa que se parece uma caveira. Aí eu, é uma cadeira! Ah, nossa, e a menina, nossa, completamente mesmo, né? E, enfim, nesse charlatanismo a gente foi brincando, e ela achou incrível, a gente adorou e tal, saímos do quarto. A gente saiu super, quando rola, né, quando é legal, às vezes não é legal, mas quando é legal, foi legal. Entramos no quarto do menino, falou: vamos nessa, vamos na adivinhação. E a gente estava na adivinhação. E o quarto do menino, dá pra ver que tinha um monte de coisa, né? Posto de Corinthians, um monte de recados das pessoas que vieram visitá-lo e deixaram ali e tal. E a gente estava brincando disso, dessa adivinhação. E ele estava bem nessa pose assim, de... Aham. Nossa, ele adivinhou, né? Nossa, que legal. Nossa, parabéns, legal, meu. Não é que ele não estava gostando exatamente, mas era assim... Ah, beleza. Ele estava gostandinho. Entende? Ele estava gostandinho. E a gente nos conforma com o gostandinho. Gostandinho é pouco pra gente. Gostandinho é ruim. E a gente estava nessa. E uma hora, a minha parceira estava lá, eu estava de olho fechado, ela falou: Malavase, concentra aqui para descobrir o que é. E aí eu fui me virar e fiz... esbarrei no negócio, esbarrei na cadeira. E nessa hora que eu esbarro na cadeira, o menino faz... Isso aqui é um alerta que diz assim: ah, a brincadeira não é adivinhar, a brincadeira é trombar. E a minha parceira já percebe e também começa a me mandar para lugares. Ah, vai ali, e aí eu trombo na parede. E trombo no soro, e trombo na mãe, e trombo na enfermeira, e trombo na porta, e vou trombando, e aí, ele fala isso, e aí ele começa a sugerir. Para ali! As crianças, nossa, elas estão doentes, elas só querem o bem das pessoas. Vai colocar o palhaço um no outro. E se ela quer, a minha parceira percebe: ah, vai, vamos jogar no lodo, e eu vou pro lodo. E tudo bem. E rolou. E foi super divertido. Satisfazer o cliente, né?
O que a gente achou? A gente achou assim, na menina passada, a gente achou, é esse o jogo. Esse jogo vai funcionar para qualquer um. Mas não é verdade. Senão é a mesma coisa que, pronto, descobri, é só mandar bombeiro para todas as pessoas. Não funcionou pro Natan? Vamos levar para o bombeiro, mas eu não quero, eu não gosto de bombeiro. Não, você vai pro bombeiro, mas você não quer ir no bombeiro. Nem liga pro bombeiro, nem fogo na vida. Né? Mas pro Natan faz sentido. Mas para outras pessoas não faz sentido no bombeiro. Último exemplo, a gente precisava descer, estava eu e mais 2 parceiros, a gente estava no 5º andar, precisava descer pro térreo. Chamando o elevador. Aliás, eu peguei o elevador também, né? Estava esperando. Abriu a porta, já tinha uma moça no canto do elevador, assim. E entramos, fechou a porta. E a moça normalmente a gente, pessoa física, sempre vai puxar muito papo, né? No máximo, assim, um tempo maluco. Trânsito, hein? No máximo. Palhaço puxa papo. Palhaço quer saber as coisas e tal. E a gente ficou olhando, e a gente falou, oi, você tem medo de elevador? E aí ela falou assim, tenho. E de palhaço também. Que dia bom pra senhora! Que gostoso! A gente não tinha sacado, a gente só entrou no elevador, depois a gente estava numa caixa de metal, presa com 3 palhaços. O máximo que a gente conseguiu fazer foi colar na outra parede, assim, pá! Vai chegar, tá chegando, tá? Estamos aqui, não vou fazer nada. Chegou no andar dela, ou em qualquer andar também, não sei, ela saiu. Saiu ali, sobreviveu, obrigado, de nada, vai e foi. E foi. E penso que tem a ver com a atribuição e com a contribuição, né? No sentido que a nossa atribuição não é... Se a atribuição é assim, fazer as pessoas alegres, né? O cara que é da humanização é o cara bonzinho, né? Tá aqui. Você não tem medo? Tem medo de palhaço. Terrível, né? Mas vamos pular para ver se... E acho que a atribuição é mais entender o que você quer agora, hoje, não o que você quer na vida, e muda. O que você quer hoje, agora, nesse momento exato que a gente se encontrou, e como que eu posso contribuir? O máximo que eu consigo fazer nesse local é dar um passo e colar na parede. É isso. Não tem piada, música, mágica, o que quer que eu tenha no meu repertório que vai ajudar. Poderia ir embora? Poderia. Quer dizer, seria legal ir embora? Seria, mas estou no elevador. Aí eles quer um cobertor? Mas não tem, né? Então, assim, qual é o máximo que dá para fazer dentro de um elevador? Estou contando isso porque os nossos alunos que vivem isso toda hora, a gente acredita que eles estão fazendo uma musculação inconsciente, uma musculação intuitiva de a cada vez mais ser mais minucioso no olhar e perceber, acho que cabe, opa, acho que não cabe, acho que eu preciso ser espalhafatoso agora, acho que é só um oi distante, acho que eu vou olhar para o moço da foto, oi moço da foto, e quanto mais a gente faz essa musculação, mais eu acho que mais perto a gente está de uma humanização. Só que isso passa para a gente entender que a gente também tem medo das coisas, que a gente também acha umas coisas meio... que a gente também às vezes é meio malévolo. E aí nesse sentido, aí eu discordo um pouco do dicionário. Lembra do dicionário? Tinha o Coringa, que a Rita mostrou, tinha o Hannibal, tinha mais alguém? A Malévola.
acho que dentro da humanização cabe o Coringa, cabe o Hannibal, cabe a Malévola, que a gente é também. Porque eu consegui amaldiçoar uma turma e amar uma turma ao mesmo tempo. Eu senti muito prazer em dormir e ao mesmo tempo culpa em dormir. Porque a criança é fofa, mas se ela tiver oportunidade, ela vai pisar no palhaço. E tem isso, e tudo isso está, entende? Não é só o lado fofo. Ele está querendo ser malévolo agora? Vamos ser malévolo? Claro, para o palhaço, né? A gente está lá para brincar, a gente é meio anárquico, né? Cada um na sua, mas... malévolo, eu sei o que é ser malévolo, porque eu também sou. Uma ex-aluna nossa está trabalhando hoje em dia como nutricionista. Me contou uma história curtíssima que eu adorei. Ela falou que está trabalhando como nutricionista no hospital. Já tinha visitado o paciente algumas vezes, o Pedro, e aí ela bateu na porta do Pedro, precisava fazer uma avaliação nutricional, ela de jaleco, prontuário, fita métrica, bateu lá, entrou no quarto do Pedro, nutricionista. Ela passou 4 anos sendo palhaça, e agora é nutricionista. Bateu, entrou, e aí o Pedro estava assim na cama, e aí ele olhou para ela e fez assim. E ela tá lá, né, de jaleco, trabalhando, nutricionista, passou 4 anos sendo palhaça, e aí ela fez. E aí ele, e ela, e eles foram rugindo nessa aqui, vai rugindo, até que ela falou, bom, precisamos avançar isso, né? Trabalhar e tal. E depois de rugir um pouco, ela falou, nossa, mas tem um leão aí na sua cama, né? Ele falou, não, tio, sou eu, o Pedro Henrique de Lima. E agora temos espaço para avaliação nutricional. Entende? Agora, vamos medir a altura, que raio que precisa fazer. Mas acho essa história emblemática no sentido de que quem entrou no quarto antes foi a palhaça, que ruge. E ruge. Fugimos, nos encontramos, a gente se entende, a gente é da mesma espécie, sim. Vamos trabalhar agora? Agora vamos. Eu posso medir? Pode medir. Mais do que entrar no nutricionista antes. Entende? Fez sentido? Então, a gente perguntou para os alunos. Você foi selecionado para fazer parte do projeto, beleza? Antes de começar qualquer coisa, o que é um palhaço para você? Aí a gente coletou as respostas e várias respostas diziam essas coisas aqui. Uma nuvem de palavras, a palavra quando ela é maior é que ela apareceu mais vezes nas respostas dos alunos. Muitos, né? Alegria, brincar, rir, amor, personagem, felicidade, inocência, tudo mais. Palavras não muito surpreendentes para quem responde o que é palhaço. Passaram-se 15 semanas de treinamento. A gente treinando em sala, treina. Acabou. O que é um palhaço para você? A gente fez a mesma pergunta. E a gente coletou as respostas e fez outra nuvem de palavras. Essa aqui. Primeiro, tem muito mais palavras. Tem palavras como sentimento, encontro, momento. É agora. Qual é a qualidade? Não sei, mas eu sei que é agora. Tem espaço para instigante, fofoca, loucura, falhar, universo, coragem, ruim, tristeza, revolta, ridículo. Tem espaço para qual? Esse mundo, invisíveis. Tem um aqui, perto dos prendimentos, que eu fiquei com vergonha de falar porque está sendo filmado pro live da São Camilo. Como é que eu vou falar? Foda. Tá falando isso. Foi uma palavra que apareceu. Digo assim, o que isso diz? Nossa, acho que o palhaço é tudo isso. E a gente treina no sentido de perceber que o palhaço é tudo nós. É a gente. Ou seja, a gente acha que isso aqui quer dizer, eu também agora me vejo triste, revoltado, feliz, apaixonado, com fome, com sono, culpado, me vejo tudo isso, porque somos tudo isso. E a minha suspeita é que se a gente se reconhece assim,
é mais fácil entender o outro quando o outro está assim. Entende? Se eu finjo que eu sou absolutamente bonzinho e perfeito e vivo no mundo das alegrias, talvez eu não consiga entender a mãe desesperadaça e revoltada que a recepcionista está no WhatsApp. Pode ver, é justo. Pode ver, eu entendo que é revolta. Eu já entrei em contato com a minha revolta. Ou seja, a gente vai vendo cada pecinha que tem em nós para conseguir ver a pecinha do outro. Então, para terminar, gostaria de deixar o que, nessas vivências de palhaço, acho que faz sentido essa palavra de humanização, que é conhecer as suas pecinhas para entender as pecinhas do outro. Fofo, né? Achei fofo também. Conhecer suas pecinhas para entender as pecinhas do outro. Beleza? Não, sem pretensão de estar certo, sem pretensão de ser a verdade, mas com a sugestão de trazer isso para o nosso trabalho variado e de visões diferentes. Certo? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Rita. Eu acho que o psicólogo é ele. Vocês não acham nada? Faz parte. Então. A Rita falou um pouco de psicologia, mas no modo trouxe muita coisa. O autoconhecimento e da gente se conhecer para poder ajudar o outro. Eu acho que é importante. E eu acho que agora a gente pode abrir para a plateia fazer perguntas. E acho que não só perguntas, mas também um pouquinho de experiências. Porque talvez tenha pessoas aqui que tenham coisas mais lindas e mais maravilhosas que eu acho que a gente também poderia aprender. Alguém gostaria de fazer pergunta? Eu posso levar um telefone? Boa tarde. Meu nome é Rogério, eu sou paciente oncológico em tratamento desde 2011. E com relação à humanização, quando eu recebi o diagnóstico da doença, é um câncer raro na medula óssea, mieloma múltiplo. Nunca nem tinha ouvido falar a respeito desse câncer. E quando eu recebi o diagnóstico do médico, saí com a minha esposa da sala, ela virou para mim e falou assim: escuta, você é o paciente, você tem livre-arbítrio, mas eu acho que a gente merece um tratamento melhor. Porque o médico foi de uma insensatez tão grande, que ela achou que ele já estava mandando escolher a roupa que eu queria ser enterrado e me dar uma vela na mão. De tão frio que ele foi para dar um diagnóstico. Então eu fico pensando, e de lá para cá, eu agora abracei a causa, faço um trabalho social com pacientes, a gente se encontra uma vez por mês, a gente fala sobre acolhimento, sobre divulgação da doença, enfim. E a gente trabalha muito essa questão também da humanização. Já participei de vários eventos a respeito de humanização, e eu sempre fico com uma pergunta: como incutir, se é possível, incutir humanização no médico? O médico, eu acho que incutir humanização em qualquer pessoa não é fácil. Isso é um pouco vocacional. E eu acho que o principal do médico é a primeira pergunta: por que eu quero ser médico? E quando você decide que você quer ser médico, pelo menos para mim eu tinha um sonho. O meu sonho foi que eu queria a cura do câncer. Eu queria ter podido fazer alguma coisa no momento meu de vida que eu não pude. Mas nem todos entram com esse mesmo propósito. Alguns entram, vão fazer medicina porque é uma boa profissão, tem um bom status, não falta emprego, mas não porque realmente querem fazer a diferença. Então, acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é porque nem sempre ser médico é fácil.
muitas vezes você se depara com situações que você não estava preparado. E ninguém te preparou para aquele momento. Porque na faculdade você tem muito conteúdo teórico e algumas vivências práticas. Se você não tiver em quem se inspirar, às vezes você não consegue aprender. Esse momento de diagnóstico para o paciente, eu acho que é um dos momentos mais difíceis para os dois lados, não só para o médico como para o paciente. O paciente é um momento que ele vai mudar radicalmente a vida dele. Porque naquele momento ele vai se sentir frágil, vai passar na cabeça dele tudo que ele tinha de projeto e vai falar, todos esses projetos, o que eu vou fazer agora? E em algum momento ele vai ter que refletir, alguns projetos ficam para depois, outros ficam concomitantes e aparecem outros completamente diferentes. Na cabeça do médico, ele entende. Às vezes se frustra, porque fazer um diagnóstico de câncer também envolve uma expectativa. O médico, muitas vezes, ele entra na expectativa de que ele vai curar, de que ele vai sarar, de que ele é um herói. E ele, durante a faculdade, ele é preparado para isso. Na faculdade que eu fiz, no sexto ano de medicina, a gente era chamado de Deus. Então, em algumas vezes, você acredita que você é capaz de tudo. E quando você se depara com um diagnóstico em que você não é capaz de tudo, você precisa se preparar para isso também. E se você não tiver um mentor, se você não tiver uma forma de aprender isso, às vezes você não aprende. E às vezes você não enxerga que está ruim, porque também não é fácil enxergar, né? Não é fácil se enxergar realmente como você é. E às vezes é uma sensação de proteção mesmo, porque você passar isso com sentimento significa que eu me envolvi com você. E esse envolvimento às vezes dói, porque o que você sofre, eu também sofro. Mas é um aprendizado. Só que aprender dói às vezes. Então eu acho que é uma somatória de fatores. Você tem que estar vocacionado. E aí eu acho que o médico deveria escolher, inclusive dentro da medicina, você tem várias especialidades, né? Então, algumas te dão a liberdade de só dar notícias boas, né? Ou raramente notícias maus. Mas você tem que se preparar para isso. Com certeza, o momento diagnóstico é aquele que fica marcado com uma fotografia. Você lembra exatamente aonde você estava, com quem você estava e o que aquela pessoa falou. E mais uma vez eu digo que a humanização não é o que você faz, é como você faz. É como você está do lado, é perceber o outro para ver o quanto ele está preparado para saber daquele diagnóstico, o que aquilo significa para ele. Então, envolve muito mais a percepção do outro do que realmente simplesmente dar o diagnóstico. Você tem que se preparar para isso. E não é fazendo medicina que você se prepara para isso. Eu acho que talvez todo mundo devia ter um curso de palhaço na faculdade. Eu acho que faria diferença. Ali pelo menos você treina o papel, né? Acho que, mas é fundamental, porque o paciente faz realmente toda a diferença em relação a isso. Não sei se vocês querem complementar. Bom, eu estou na aposta da arte. Claro, tem muitos âmbitos, né? Organizacionais, contratuais, sociais e tal. Mas especificamente na educação, que é um dos pontos. A gente está trabalhando isso. Uma das coisas que a gente treina muito é o olhar para esse porta-copo e esse pirar no porta-copo, sabe? Gente, olha o eclipse, estrela ninja, o que quer que seja. Porque a gente vai treinando a capacidade de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez.
que é o olhar que a gente tem quando criança, né? A gente realmente olha as coisas pela primeira vez, que a gente nunca viu, mas quando adulto a gente vai perdendo isso. Então o palhaço tem esse olhar de olhar as coisas pela primeira vez. E um dos relatos que eu gosto muito é de um estudante que estava ainda no fim do ano. Ele falou, olha, enquanto eu estou lá no estágio, como interno no hospital, eu realmente estou tentando olhar o paciente como se fosse a primeira vez. Olhar o 18º paciente do dia como se fosse o primeiro. Não é fácil fazer, porque é o 18º também. Mas não é o 100º. Mas eu acho que se tem esse esforço de olhar pela primeira vez, já acho que tem um caminho por aí. A gente tem 7 anos só, talvez daqui uns 15 eu consiga responder com mais certeza assim. Esse era o caminho. Ou então, nossa, lembra que essa coisa de palhaço que eu estava falando? Esquece, fecha, virei bancário. Mas pode ser também, não sei. Por enquanto, estou acreditando nisso. Hoje eu acho que ainda está mais difícil, porque tem alguns que nem olham, nem te olham, né? E aí, isso tem muito a ver com que a gente também, eu acho que valeria a pena a gente refletir o que a gente faz na nossa casa. Como que a gente cria os nossos filhos, como a gente se relaciona com os nossos amigos e com todos os outros. Se é pelo WhatsApp, se é pelo Facebook, ou se é porque a gente conversa e a gente educa. Também entendo que a cada dia é mais difícil, porque na hora que alguém vai para uma faculdade de medicina e só teve um relacionamento virtual através do WhatsApp ou Facebook, olhar para o paciente, se ele nunca olhou para um amigo e nunca viu a necessidade do outro, também não é tão fácil. Então acho que a gente tem um mega desafio. Eu acho que o desafio nosso deve começar na nossa casa, nos nossos amigos, o que a gente pode fazer um pelo outro. Que é olhar nos olhos, conversar, dar as mãos. A hora da refeição é comer, não é ver televisão, né? Eu acho que cada dia mais a gente se relaciona pouco. E humanizar, não existe humanizar sem relacionamento. Quanto do tempo a gente passa hoje se relacionando? Quantos almoços em restaurante que eu vou e eu vejo todas as famílias olhando na telinha sem conversar absolutamente nada. Ou seja, estão juntos, mas ao mesmo tempo separados, cada um no seu mundo virtual. Então, se não tem relacionamento, não vai ter humanização nunca dessa forma. Então, acho que cabe a nós pensarmos no mundo em que vivemos também o que nós podemos fazer de diferente. Oi, meu nome é Aline e sou farmacêutica, trabalho no Ministério da Saúde, mas também sou paciente oncológica, também sou palhaça, sou PNAP, sou modelo fotográfico, sou blogueira. Então eu me identifiquei muito nas falas aqui e talvez por isso, né, por ser tantas coisas, ter tantos papéis, tantas atribuições, para mim é muito mais tranquilo de me colocar no lugar do outro, principalmente do paciente, que é o trabalho que eu tenho feito lá no Ministério da Saúde, na Conitec. Então a gente tem sempre buscado incentivar e levar esse olhar para os colegas, né, de que todos nós somos pacientes. Eu tive uma aula semana passada e li um texto de Lukács, que é um filósofo húngaro, e ele traz o conceito de reificação, que é quando as pessoas são vistas como mercadoria, a coisificação, né? Então eu acho que vai no sentido oposto de tudo que a gente está falando aqui, de humanização. E ele fala também de reconhecimento, que o reconhecimento precisa vir antes do conhecimento. Então eu preciso me reconhecer no outro. E quando eu me reconheço no outro, eu acabo tendo uma afetividade, né? Isso que a doutora falou agora. A gente acaba tendo essa afetividade. E isso é preciso para que as relações sejam construídas. Eu acho que quando a gente fala de saúde, é preciso ter uma relação. A gente tem que ter uma relação com o outro. É impossível fazer saúde, dar um cuidado e amparar e dar assistência se não tiver uma relação, né? Então acho que a gente tem que perder o medo disso, de sentir afeto, de se reconhecer no outro, e a gente tem que buscar cada vez mais a empatia
E saber que todos nós somos pacientes, ou a gente foi, ou nós somos, ou nós seremos, né? É isso. Eu agradeço muito o seu comentário e só para contribuir, a gente ouve muito na formação do profissional de saúde, né? Você não pode se apegar ao paciente, né? Você não pode chorar, ele está lá morrendo, perdendo um filho, vivendo o pior momento da história dele. Imagina, você é enfermeiro, médico, psicólogo chora? Gente, quantas vezes eu já ouvi isso, né? Então, essa cultura de que eu não me apegar é ser profissional. E eu compartilho do que você diz e eu acredito no contrário. Eu acho que eu tenho que aprender, sim, a me apegar e correr o risco disso, que é sofrer. Porque em algum momento esse paciente vai embora, esse paciente segue a sua história, e eu preciso ser profissional nisso, né? Tem que ter um olhar muito crítico em relação a isso. Não se trata de fazer só amizade, não é isso, mas esse apego vai fazer com que eu mude a forma de cuidar, sim. Né? E depois eu desapego, e apego e desapego. O Mauro falava de uma ginástica, né? Uma musculação que a gente faz. Eu acho que é a musculação do coração mesmo, né? A gente tem que deixar esse músculo muito forte para ele poder suportar o peso das relações humanas. Mas ao mesmo tempo também vai ter que ser forte para suportar o peso das alegrias que virão dessa relação. Então, oi, eu sou Rafaela, eu sou nutricionista da Associação dos Amigos da Oncologia em Aracaju, Sergipe, e eu queria só compartilhar um pouquinho em relação a essa questão da humanização, como ela mesma colocou, que nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Como você mesmo falou, essa questão emotiva, eu nunca fui de chorar por conta de um paciente, nós estamos muito habituados, né, com essa perda, com o tratamento, e hoje de manhã eu recebi uma notícia de uma paciente minha que acabou descansando, né? E aquilo para mim, por algum motivo, desabei. Eu cheguei aqui desabando, né? E assim, como profissional da saúde, eu vejo isso no dia a dia, a importância que nós temos na vida dessas pessoas em termos de entender que não somos apenas aquele profissional graduado. Eu não sou apenas uma nutricionista. Eu sou nutricionista, psicóloga, mãe, amiga. Porque o paciente chega na tua sala e ele começa a falar da vida dele e ele quer alguém para ouvir. Porque, como você mesma mencionou, às vezes em casa eles estão muito mais preocupados com a vida dos outros no celular do que com a própria família. Então, chegam para mim e falam: doutora, eu não tenho mais com quem conversar. A minha filha não conversa comigo. Meu tio não conversa comigo. Os meus filhos não me escutam. E você me escuta. Doutora, eu cheguei no médico e o médico chegou para mim e disse: o seu pai tem câncer. Simplesmente chegou, eu entrei na sala e falou: ó, senta aqui, o teu pai tem câncer. A mulher caiu no chão dura. Imagina a forma como isso foi passado, a comunicação. Então, a questão da humanização, se ela não for bem trabalhada com os profissionais da saúde, e se as pessoas não entenderem que isso vai além, né, do tratamento, que vai além da questão profissional, mas sim pessoal até, né, se você não se colocar no lugar do outro, não tem como andar. Não tem como mesmo. Obrigada. Aqui, ó, só um minutinho. Oi, eu sou... Alô? Eu sou Rosângela Manteigas, eu sou da Ação... da Ação Solidária contra o Câncer Infantil e eu trabalho na área de humanização. Mas o que eu quero contar é nós tivemos um paciente chamado Enzo Chabubi e ele saiu do Itaci e foi para o São Camilo. E lá no Itaci a gente está acostumado. Enfim, a gente faz que eles se sintam mais possível em casa. E o Enzo teve no São Camilo um carinho tão grande. E eu lembro de um dia que a gente transformou o quarto num ateliê. E vocês pintura. E quis pintar quadro enquanto ele estava lá. Ele saiu do Itaci porque os pais foi desenganado e os pais não aceitavam isso. E teve uma noite que ele quis comer feijoada e o São Camilo me ajudou a fazer. Porque mesmo ele sendo
paciente do São Camilo, a gente achou que devia acompanhar ele sendo do Itaci, porque a perda dele, dos amigos, enfim, da transferência para um outro hospital que era menor, que não tinha brinquedoteca, que era muito fechado, era ainda naquela outra parte, a oncologia estava começando naquela época. Então é bacana quando você vê a pessoa falar e você pode comprovar que é real. Né? Então eu passei por essa experiência e nos últimos dias do Enzo, o pai inventou um negócio que era na nona, a gente nem sabia o que era, e saiu todo mundo comprando e vocês cozinharam a comida para dar pro menino. Eu entrava e saía do hospital a hora que eu queria, sendo voluntária de um outro hospital. Então, quando se pode comprovar, é bacana. Porque tem muita gente que fala a questão da humanização, que faz, que desfaz, mas fica na hospitalidade. Né? Eu tenho um hospital lindo, eu tenho tudo, mas na hora que você precisa realmente acolher, isso às vezes não acontece. Então, quando se fala em humanização, eu acho que precisa tirar a hospitalidade, que é o que a gente vive hoje. A visão dos médicos é evidente que é difícil. A gente precisa ver o outro lado também. Como a doutora falou, é muito difícil você ter um projeto que acaba não dando certo. Você tem que, além de lidar com o descontentamento pessoal, também contar com aquilo que a outra pessoa vai pegar. Mas eu tenho esse relato de São Camilo, que foi muito legal, porque a gente fez uma bagunça. Depois eu voltei ainda para pegar os quadros viraram uma exposição. E hoje ela é uma exposição itinerante, em que a mãe se transformou numa voluntária também. Então é muito bacana, parabéns. Eu queria fazer um ajuste. Eu penso que a gente não deve tirar a hospitalidade, a gente deve colocar também a humanização nos locais que só enxergam a hospitalidade. Porque também há situações inversas, que a falta de hospitalidade faz muita falta ao paciente por não atender prazo, por não cumprir o que promete, e ainda que as pessoas sejam humanizadas, ele sente falta desse cumprimento de regras, que também é básico. Então acho que vale o E e não o excludente, né? E aproveitando que eu estou com o microfone só para fechar e também pegar a tua colocação, a primeira pessoa que fez a pergunta, qual é o teu nome? Do Rogério. Eu penso que talvez não só na medicina, mas em muitas, talvez na medicina até mais pela complexidade do conhecimento, há um foco na tarefa e pouco foco no resultado. Então todas as experiências bem-sucedidas que são contadas é quando a gente tem alguém que focou o resultado. A nutricionista aqui em Mito Leão, ela não estava preocupada com a objetiva global, ela estava preocupada em chegar no paciente. Mas para isto, ela focou o resultado, desviando um pouco da tarefa, porque ela não foi treinada na Universidade de Nutrição a rugir. Eu imagino, né? Você nem fala que vocês estudam isso. Não, mas ela tem dentro de si, e isso fez com que ela conseguisse dar a volta. E isso é focar resultado junto com a tarefa. Boa tarde, eu sou Bianca, sou assistente social, sou psico-oncologista lá de Vitória, do Espírito Santo. E eu acho que queria parabenizar a mesa, tá, pelo brilhantismo que vocês colocaram esse tema, que às vezes muita gente acha que tá babado, a gente fala muito de humanização, mas a humanização ela tem que ser falada e tem que ser vivida pessoalmente, que começa em casa, começa com a gente, né, e depois com o outro. E ultimamente tem uma questão que tem me preocupado um pouco, não só em Vitória, mas no Brasil inteiro. Todos os hospitais públicos, privados, clínicas, nós estamos vivendo num processo de qualidade, né? De processos, de sistemas. Então, muitas vezes eu vejo a recepção tão preocupada em atingir os indicadores, em atingir suas metas, que nem olha para quem está ali. Né? Eu falo que quem chega no hospital, principalmente de câncer, não vai ali para passear. Né? Você vai passear no shopping. Ainda mais numa doença com uma repercussão social ainda tão pesada e estigmatizada que a gente tem. Mas eu vejo que os profissionais, eles estão entrando no sistema, então tem que ter um equilíbrio.
Você não pode, o sistema tem que ter qualidade sim, mas com a intencionalidade também do bem-estar do outro e da gente também. Porque se você ficar atento só nos indicadores que você tem que atingir, você vai partir para números. E nós não atendemos número. Nós não atendemos um câncer de mama, nós atendemos Maria Joana, que nesse momento está em tratamento de câncer de mama. E ela está vindo com uma história, com um conceito, né? Então eu acho que nós não podemos perder de vista esse sentido. Que é importante ter organização no trabalho, mas a questão da humanização ela tem que ser a nossa intencionalidade, senão nós vamos virar técnicos e isso não vai aparecer, isso não vai funcionar e nós não vamos cuidar. A gente vai tratar de um diagnóstico e não cuidar de uma pessoa. Boa tarde, meu nome é Mônica Fonseca, eu sou cuidadora, né, hospitalar e residencial. Há 15 dias atrás eu perdi meu paciente, 60 dias, 24 horas, que foi um combinado com a família, que vocês podem falar, Mônica é louca, 24 horas, né, com o paciente. O seu Valdemar estava com 85 anos, câncer de bexiga. E quando eles foram lá, por causa da família mesmo, que não tinha, para não ter essa invasão, Mônica, você vai chegar lá, a mamãe não está acostumada com ninguém, né? E vamos ver se o papai também vai gostar de você. Gostou de mim. E a mamãe, você deixa ela fazendo as coisas que vai correr tudo bem, se Deus quiser também vai. E ficou. Foram 60 dias assim maravilhosos, esses 60 dias eu tirei um final de semana, né? Indicação do Oswaldo Cruz, no qual eu gosto muito também. Tem vários hospitais que eu vou, faço ações, que nem o Pérola Bar, eu estou com as mulheres com câncer também, isso é um ato meu. Que nas minhas folgas vou lá, vou dar um pouquinho de amor e de carinho para elas, da minha atenção. E aí deu tudo certo. E um dia eu estava brincando, aí vem o seu lado de palhaço. Eu estava brincando, naquele momento de dor dele. Eu cheguei, seu Valdemar, aqui está o gênio da lâmpada mágica, que eu sou Aladim. Faça o seu pedido assim, brinquei com ele. E aí ele olhou para mim, né? Aí daqui a pouco ele, pichaiolo, pedindo papagaio para poder pôr nele, né? Para fazer o xixi. Aí ele fez, seu Valdemar, um pedido foi feito. Agora você só tem mais 2 pedidos. Ah, essa Mônica é uma louca, né? Eu contando pro meu filho, o mais velho fez cinema. E eu falei assim, é um jeito, é uma coisa gostosa que você tem que fazer. Você nunca tem que perder esse seu lado de humano, sabe? Por mais que as pessoas falam assim, ai, nossa, por que tanto coração você tem? Por que você participa de tantas coisas nos hospitais e tudo? É muito bom, gente, é muito bom. Né? O valor, você ganha bem, ganha bem. Tem famílias que pagam pra gente, e pagam bem, porque hoje em dia tem tudo isso que a doutora estava falando. Fora o mundo da internet, mas as pessoas precisam trabalhar e tal, e contrata você para você estar ficando no hospital ou na casa dela. Né? Mas que a gente nunca perca esse lado. Ver a vida com os olhos de Deus, teu coração. Deus é médico dos médicos, e nós precisamos dos médicos, né, para estar junto com a gente. Né, nesse momento todo, de todas as doenças, de tudo. Eu posso atravessar a rua e estar morrendo. Antes do que eu sou Valdemar, eu perdi um amigo, no qual eu fiquei 60 dias, eu falo porque foi um dos últimos pacientes, né? Ele foi o último, né? Mas eu falo assim, que eu nunca tinha ficado mais tanto intenso assim, né? E o que tinha mais para falar? Eu queria falar mais alguma coisa sobre isso. Você estava falando de criança. Eu já estava lá no GRAAC, né? E aí veio o menininho com cabelo, eu sempre conto isso para elas na quimioterapia. Veio o menininho correndo, tia, olha o meu cabelo. Eu falei, o que tem seu cabelo? Aí ele falou, agora cresceu, eu não tenho mais aquilo. Então isso é a gente passando, a gente levando um pouquinho de amor. O lado humano é maravilhoso, sabe? Nunca deixar de ter esse lado, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.
gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui, prestigiando esse tema. Né? Não é um tema fácil, mas acho que nós temos cada um uma missão saindo daqui. Né? Uma missão de contribuir para aquilo que a gente acredita que pode fazer a diferença. Obrigado. Obrigado de estar conosco e obrigado de nos ajudar nessa jornada. Obrigada, Mauro.